Justine está desesperada para resolver sua vida e seu casamento com o marido Tom, quando Dominique, um bonitão professor de yoga, aparece em sua vida como se fosse a resposta para todos os seus problemas. Porém esse gostioso, papa-casadas, esconde um grande segredo. Quer descobrir se Justine vai meter chifre em Tom? Quer saber qual o segredo de Dominique? Fica comigo até o final. Fala galera, beleza? Hoje vamos resumir o filme Yoga da Sedução, lançado em 2020, mas antes, quero agradecer a todos vocês que acompanham o canal, em especial a quem se inscreveu e deixa comentários. Se pelo menos metade de vocês que estão nesse vídeo clicasse no botão de inscrever. O filme começa mostrando Justine se afogando numa banheira. Aí vocês pensam, essa porra é filme de terror, mas relaxa o bumbum aí, que eu garanto que não é não. É só um sonho. Ela acorda e vai falar com o marido, que dormiu no escritório. Ela não gostou disso. Mas Tom fala que tá trabalhando muito para dar uma vida boa para ela e o bebê que vão adotar. Ela diz que tá com medo do pedido ser negado. O homem a tranquiliza e diz que vai dar tudo certo. Ela sai para fazer caminhada com a amiga, Gina, enquanto ele toma um remédio que não sabemos para que serve. Na caminhada com a amiga, que pela roupa parece que tá indo trabalhar na casa das primas. Gina diz que quando um homem dorme no escritório, mesmo sendo em casa, tá traindo a mulher. Justine discorda. Percebendo a tensão da mulher, Gina a convida para fazer yoga. Diz que tá fazendo e tá ajudando muito, e que se ela não relaxar com isso, vai relaxar olhando o tanquinho do professor. Rapaz, essa amiga tá doida para acabar com o casamento da Justine. Ela diz que vai pensar se vai. Mais tarde ela vê que o pedido de adoção foi negado. Ela chora. Conta a Tom. E só porque ele não chora, a mulher soltou os cachorros no homem, dizendo que ele é muito frio. Tom diz que acha melhor eles não tentarem de novo por um tempo. Aí ela se revolta de vez e vai dormir. De manhã a mulher mal fala com o marido e diz que vai para a aula de yoga. Lá vemos a Gina louca para Justine conhecer o professor gostioso. Então Dominique, o professor chega, fazendo umas analogia torta, falando de um broto crescendo no meio do concreto, uns papo de maconheiro filósofo. Enquanto fala abobrinha, ele bota todo mundo para ficar de bunda para cima, depois bota todas de pé e finaliza a história falando de mudança e evolução, olhando até o fundo da alma de Justine. E isso foi só o aquecimento. Depois eles começam a gritar e dar-lhe posição estranha. Então ele vai ajudar Justine, pega na cintura dela e diz: Você está acendendo. Depois desse suspiro que ela deu, acho que tá pegando é fogo já. De volta em casa, Gina elogia até o último fio de cabelo do professor e diz que não o chama para sair porque ele é muito misterioso e não sabe nada dele. A mulher é safada, mas não é burra, minha gente. À noite Tom chega, dizendo que tinha muito trabalho e por isso não veio para casa jantar com Justine. Mas também esse homem não se ajuda, né? Eles conversam sobre a yoga que a mulher adorou e ela volta a falar da adoção. Tom quer esperar, mas ela manda ele manipular as políticas de adoção, mexer os pauzinhos, fazer alguma coisa. Ele diz que fará o possível. Depois ela dá a entender que Tom não quer adotar o bebê. Então ele sai da mesa. Ele vai tomar mais remédio e a mulher diz: Eu sou o broto. O quê? O broto. Como? O broto. Tá bom. No dia seguinte ela acorda, e Tom já foi trabalhar, então ela se arruma para ir para a aula de yoga. Porém chega uma hora mais cedo por engano. O Rodrigo Santoro da Shopee chama ela para conversar. Não sei se vocês repararam, mas a roupa dela tá menor que da primeira vez. Dominique diz que percebeu que a aula é algo a mais para ela, e que quando ela estiver pronta, deveria fazer instrução particular. A mulher pergunta como seria isso. Ele diz que é um caminho mais profundo. Daí um bigodudo atrapalha o clima que estava se formando. Após a aula, ela volta para casa. Tom dá flores a ela e se desculpa por causa da última conversa. Então ela pergunta se essa é a vida que ele sempre quis, porque ela tá dando tudo de si e não acha que ele tá fazendo isso. E eu quero saber o que ela tá dando, porque ele vive trabalhando e ela vive fazendo aula de yoga. Ela manda Tom admitir que não quer o bebê. Ele fica calado e ela sai toda cheia da razão para outra aula de yoga. O professor conta outra história para boi dormir, bota eles para respirarem, e a aula acaba. Isso que é dinheiro bem gasto. Na saída o bigodudo dá em cima de Justine. Mas Dominique interrompe. Então o bigodudo sobra na situação. Ela pergunta como são as aulas particulares. Ele diz que pode ser na casa dela. Enche ela de elogios e diz que as aulas são para quem quer ser professora. Ela mal começou e já vai virar professora. Isso que é talento natural, minha gente. Mais tarde ela conta que vai fazer um intensivão de yoga. 5 aulas por semana. Tom não gostou muito da ideia. Aí ela diz que precisa muito disso.
Então o corvo diz que apoia a mulher, então ela chama ele para dormir na cama com ela. Mas o infeliz diz que precisa trabalhar até tarde. Ela vai dormir, e sonha que Tom deixou ela morrendo afogada na banheira, para atender uma ligação do trabalho. Aí ela acorda desesperada, se arruma para ir para yoga, e nem dar bom dia a Tom, ele também não fala com ela, toma mais um remédio, e faz ligação para alguém chamado S. Ligando para S. A roupa diminuiu de novo, minha gente, por que será? E dá-lhe aula a semana toda, seguida de flertes. Agora Justine decidiu ter aula em casa. Dominique chega, ver a casa, e ver uma foto de Tom e Justine quando crianças. Ele elogia, e manda ela botar uma roupa mais curta por causa do calor. A mulher bota sem pensar duas vezes, e tome aula de yoga. Cheia de clima, Tom chega de surpresa com o almoço para sua linda esposa, e ver a mulher de chamego com o professor. Aí você pensa, ele viu a mulher quase beijando o cara. Vai no mínimo botar esse mequetrefe pra fora. Mas não, ele cumprimenta o cara, e deixa os dois sozinhos de novo. Ele sai, e ela diz: Obrigada. Vocês sabem por que ela agradeceu? Eu também não sei. Tom fica cagado de ciúmes, e assiste a aula de longe. Aí ver Dominique tocando sua esposa, surta de ciúmes. E você pensa, agora o cacete come solto. Mas não, o infeliz só foi embora mesmo. Enquanto o pilantra faz um mapa mental dos melõezinhos da sua mulher, ele pergunta por que Justine o procurou. Ela dá uma resposta vaga. Então ele diz pra não mentir pra ele, e pra não ficar um climão, diz que isso traz toxinas para o corpo. Então ela conta da adoção frustrada, e ele enche ela de elogios de novo, falando como será uma boa mãe. À noite Tom volta pra casa, lascado de bêbado. Ela diz que precisa ter uma conversa sobre o que aconteceu mais cedo. Então ela tem a audácia de dizer que Tom poderia ser mais gentil com Dominique. Que mulher boçal. Tom fica revoltado, e diz estar com ciúmes dela fazer tanta aula de yoga, e usar uma roupinha que diz: tô pronta para dar o bote. Ela diz que ele tá agindo igual adolescente, e começa a falar igual Dominique, com um discurso sobre autorreflexão. E o maridão dorme no meio da conversa. O celular dele toca com um recado de S, que diz que esperou Tom, mas ele não foi, e que não pode continuar com aquilo, sem Justine saber a verdade. Rapaz, será que o corpo é manso porque tá enfeitando a testa dela? Ela vai dormir, tem outro sonho. Mas agora seu herói, Dominique, está lá com ela, peladão na banheira. Mas antes do oba-oba acontecer, ela acorda, chama a amiga que simplesmente sumiu da história, e Justine conta tudo. Ainda diz que Tom saiu de manhã sem pedir desculpas a ela. Desculpas por quê? Ninguém sabe. Até agora ela nem provou que tá sendo traída. Gina diz que é normal ele ficar fechado, depois de ver a intimidade da esposa com o professor gostioso, e diz para continuar com as aulas, já que estão ajudando ela a passar por esse momento difícil no casamento. E tome mais aula de yoga. Justine conta sobre os problemas do casamento, e ele diz quem tem a solução perfeita, trabalhar nela mesma, com ele guiando, é claro. Ela começa a chorar, então ele faz um exercício de respiração com ela. No final ele abraça, então ela se derrete toda, e tasca um beijão nele. O cara pede desculpas, finge querer ir embora, a mulher fica confusa, então ele admite querer ela. Justine diz que precisa de um tempo para pensar. Antes de ir embora, ele dá um presente, uma pedra que vai dar proteção, equilíbrio e paz. Ele praticamente obriga ela a aceitar. Gravem isso porque no final vai ser importante. Ele vai embora e, mais tarde, mais pesadelo. Dessa vez ela tá dando uns amassos com mequetrefe, enquanto Tom está amarrado e se afogando na banheira. Dominique ri, ela grita, e acorda assustada, acordando Tom, que só agora resolveu dormir com a esposa. Ela pergunta quem é S. E Tom diz que só vai responder depois que vocês curtirem o vídeo e se inscrever no canal. O Tom é gente boa, né? É claro! Agora sim, vamos continuar. Eles discutem, e Tom diz que ela tá assim por causa do riponga do professor. Diz que ela fez ou tá pensando em fazer alguma coisa. O miserável acertou em cheio, então ele diz que não vai explicar. Ela vai descobrir só, e manda ela ligar para S. Ao mesmo tempo, 1h da manhã, Dominique tá dando aula de yoga. 1h da manhã, minha gente. Daí uma mulher entra lá, chamando ele de Sebastian. Diz que ela largou o marido e os filhos para ficar com ele. E o safado sumiu. Ela conta que passou 2 anos rastreando ele, e descobriu que ele fez isso várias vezes com outras mulheres. Ele conhece a casada, faz ela se apaixonar, desistir da vida atual, e depois ele some. Esse, minha gente, é o verdadeiro consumidor de casadas. Ele nega tudo, e manda ela ir embora. Gina tava na aula e fica desconfiada.
Em casa, Justine liga para a mulher, que se chama Stephanie, uma doutora da agência de adoção. O Tom nunca traiu ela, ele só estava fazendo o que ela pediu. Mexeu os pauzinhos para conseguir adotar o bebê rápido. E tá quase conseguindo. Justine fica sem palavras. Ela pergunta por que não contou. Ele diz que não queria que ela criasse expectativa e se magoasse novamente caso desse errado. Então ela o beija. Na saída da aula de yoga, Gina pede para um amigo investigar a vida de Dominique. No meio da noite, Justine cancela a aula do dia seguinte, mas o professor não gosta muito não. De manhã ela acorda nos braços de Tom, sem pesadelo. Acho que só tava precisando apagar o fogo da perseguida. Ele diz que vai viajar. Ela fala que precisa contar algo, mas vai esperar ele voltar de viagem. Ansiedade esse cara não tem. Ele diz que não vai mais tomar os remédios, que até agora eu não sei para que servem. Se você sabe, comenta aí pra mim saber. Ela diz que tudo bem, e que vai parar com as aulas de yoga, para focar na família. O galhudo nem desconfiou de nada. Mais tarde, Dominique vai dar aula fingindo não ter visto a mensagem. Tom fala com ele e explica que Justine vai parar. O mequetrefe vê que ele vai viajar e dá umas indiretas sobre priorizar o trabalho. Isso que dá a mulher falar mais que a boca. Tom manda ele embora. Depois que o marido viaja, Dominique vigia a mulher na casa dela. Mais tarde ela vai ver ele, para explicar que vai parar. E o cara já quer chegar tascando beijo nela, mas ela termina tudo. Ele diz que Tom é passado e não cuida dela. Diz que a ama. Ela diz isso. Eu não te amo. Eu mal te conheço. Então o bicho fica possuído e quase perde o controle, mas deixa Justine sair. Quando ela sai, ele recita umas frases de autoajuda enquanto aperta o caco de vidro até se cortar e rir igual um maluco. Depois disso, Gina vai à casa de Justine contar tudo o que o amigo descobriu sobre o professor. Ela conta que ele desceu o cacete na primeira esposa, foi preso por 3 anos, depois disso, pirou, saiu pelo mundo passando rodo nas casadas, até elas se separarem. Aí ele troca de cidade, e dá lapada na rachada de novo. O papacasadas é real, minha gente. Ela ainda conta que a última mulher que ele se envolveu, se desviveu de forma muito suspeita. Porém a polícia não provou que foi Dominique. Justine, cagada de medo, diz que beijou ele. E tá com medo de ser a próxima. Gina diz que as duas vão denunciar o safado. E a amiga vai dormir na casa dela. Porque Tom tá viajando. Então ela sai e espera a amiga lá fora. Porém Dominique é ninja. E já tá dentro da casa. Tranca tudo. Rende Justine com uma faca. E faz ela ligar para Gina, dizendo que desistiu e vai dormir lá mesmo. E a Gina, que até agora era inteligente, não desconfiou de nada, e vai embora. Ele pergunta se Justine ama Tom. Ela diz que sim, e dá um tapa na cara do pilantra. E sair correndo, mas ele pega ela, e a faz desmaiar colocando para cheirar algo. Mais tarde ela acorda de roupa trocada, com ele olhando ela. Ele pergunta se ela dormiu com Tom depois do beijo dos dois. A mulher não responde, mas ele supõe que sim, e surta. Diz que o corpo de Tom estava poluído, e agora o dela também está. Ele leva Justine para o banheiro. Ela diz que o cara é insano. O infeliz responde que insano é uma dona de casa, procurar ele para mudar de vida. E faz um carinho na barriga dela, com a faca, para ela entrar na banheira. Ele continua dizendo que já teve outras, e diz que Justine será a última. Então ele aperta o pescoço dela com todo o carinho do mundo, e afunda ela na banheira. Ela luta, mas não tem forças para sair dali. Mas antes de bater a botas, Dominique puxa ela para cima, diz que tava só brincando, era só pra mulher se acalmar, e funcionou. Então ela entra no jogo dele. Vem com aquela história de broto de novo, e dá-lhe beijo. Ela seduz o professor Mequetrefe, e sabe aquela pedra que ele deu a ela, que serve dentre muitas coisas, para proteção? Pois é, serviu mesmo. Porque ela pegou a pedra do lado da banheira, e bateu na cabeça do maldito, fazendo ele desmaiar. Tome, 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 safado. Ao invés de continuar batendo, ela corre desesperada para fora da casa, e encontra Tom. A mulher tá com tanto medo que nem reconheceu o marido. Depois ela se acalma e conta tudo. Tom vai ver o pilantra, mas ele fugiu pela janela. O cara realmente é ninja. A polícia é chamada, e não dá em nada. Então ela conta que beijou o professor, mas foi só isso. Nada muito sério, né? Minha gente, a mulher pede perdão, e o chifrudo perdoa. Ela pergunta por que ele voltou mais cedo. E Tom diz que o pedido de adoção foi aceito. Eles conseguiram um bebê. Aí o casal feliz se abraça, esquecendo toda a patifaria da esposa. Aí vocês me perguntam, e o Dominique? Cadê? Eu respondo, ele tá em outra cidade fazendo o mesmo discurso sobre o broto florescendo no concreto. E doido pra traçar outra casada. E como diria Felipe Franco, olhou, sorriu,